pas, que não mais conheço, qui vont se passer. mas que vão acontecer. Si tu n'as pas Christ, Se não tem Cristo, tu vas regretter pourquoi tu es venu. vai lamentar porque veio aqui. Jésus est notre secours Jesus é nosso socorro, et notre unique secours. é nosso único socorro. Des temps difficiles arrivent. Tempo difícil vai. La Bible dit quoi? O que diz a Bíblia? Jésus dit à Matthieu chapitre 12, Jesus diz em Mateus capítulo 12, comment c'est verset 42? C'est pas. Laissez-moi vérifier. Mateus 12, vou verificar o verso. Non, c'est Matthieu 7, É Mateus 7, verset 26 à 27. verso 27 até Matthieu 27. 7, 26 à 27. Mateus 7, 27, Mateus Matthieu 27. 12, 42 nous parle de ici, il y a plus que Salomon. Ça, c'est à Matthieu 12, 42. Mateus 12 nos fala de que aqui tem mais do que o Salomão. Matthieu 7, 26 à 27. Mateus 7, Jesus 27, disse 27. Diz assim Jesus: Des personnes qui écoutent ma parole pessoas que escutam minha voz et qui ne mettent pas en pratique ma parole e que não colocam em prática a minha palavra sont comme des personnes qui sont en train de se construire une grande et belle maison, mais sur du sable. são como pessoas que estão a construir uma casa grande, mas sobre a areia. Les vents vont venir, Os ventos vão chegar, la pluie va a tomber, chuva vai cair, il y aura des inondations haverá inundações qui apporteront la maison que levarão a casa. et les dégâts seront grands. O gasto será grande. C'est aujourd'hui le moment de mettre en pratique la parole. É hoje o momento de colocar em prática a palavra Jésus de dit, Deus. pour la personne qui met en pratique la parole de Dieu, Jesus disse: para quem coloca em cette prática a palavra de personne Deus, construit sa vie comme une maison qui se construit sur un roc. essa pessoa construi a sua casa como uma pessoa que construi Il a sua casa sobre a rocha. a creusé, trouvé Ele un roc. cavou e encontrou uma rocha. Quand les choses qui vont venir dans quelques jours là viendront, Quando coisas que vão vir daqui a pouco virão, toi tu ne passeras pas. você não passará, Parce que ta vie est sur le roc. porque a sua vida está sobre a rocha. Jésus est le rocher. de Jesus base. é a rocha de C'est idade. sur lui que nous on doit construire. É sobre ele que devemos construir as Rappelez-vous nossas que casas. Jésus est la parole de Dieu. Lembram-se que Jesus é a palavra de Deus. Amen. Amém. Jacques dit ceci. O Tiago diz assim: Celui qui écoute la parole de Dieu quem escuta a palavra de et qui Deus ne la met pas en e pratique que não coloca em prática est comme un é insensé como um qui insensato regarde son visage naturel dans un miroir. que vê a sua cara no espelho. Dès qu'il quitte le miroir, Quando vê seu il espelho, oublie à quoi il ressemble. ele esquece de que era aparente. Une telle personne Uma tal pessoa ne recevra rien de Dieu. não receberá nada de Deus. Ça, c'est dans Jacques 1, 22 et 3. Isto Jusqu'au é 4. em Tiago Jacques 1, chapitre 1, Tiago 1, verset 22 jusqu'au verset 24. 22 até 24. Frères et sœurs, Irmãos, la parole que je vous prêche, a palavra que eu prego, si elle est dans la Bible, se está na Bíblia, mettez-la en pratique. coloque em prática. Vous allez survivre quand il y aura des événements fâcheux. Você vai sobreviver quando haverá coisas graves ou situações perigosas. Jésus est venu dans le monde, Jesus veio no mundo, il a fait des miracles, fez milagres, il a marché sur les eaux, andou sobre as águas, il a guéri des malades, curou doentes, il a ressuscité les morts, ressuscitou mortos, Jésus a multiplié les pains, multiplicou pães, il a chassé les démons, expulsou il a demônios, ouvert les yeux des aveugles, abriu os olhos dos il a cegos, fait marcher les estropiés, fez andar paralíticos, il a fait beaucoup de miracles. fez muitos milagres. Il y a eu des témoins Houve testemunhas qui ont vu ça. que viram isso, Et c'est curieux. mas é curioso. Luc chapitre 11, verset 1. Lucas 11:1. Luc chapitre 11, verset 1. Lucas capítulo 11, verso 1. Jésus priait un jour Jesus orava um dia, en un certain lieu. num certo lugar. Lorsqu'il eut achevé, Quando ele tinha acabado,
Un de ses disciples lui dit, de seus discípulos disse: Seigneur, Senhor, apprends-nous à prier. aprenda-nos a orar. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Como o João ensinou aos seus discípulos: Seigneur, Senhor, apprends-nous à prier. aprenda-nos a orar. L'homme qui parle là, O homem que fala c'est un disciple. é discípulo. Il a vu Jésus faire des Ele miracles. viu Jesus fazer Il milagres. pouvait dire à Jésus, Poderia dizer para Senhor, Jesus: Senhor, apprends-moi à faire des miracles. ensina-me a fazer milagre. Il a vu Jésus prêcher. Ele viu Jesus Il pregar. pouvait dire, Poderia dizer: Seigneur, apprends-moi à prêcher comme toi. aprenda-me a pregar como tu. Il a vu Jésus faire des miracles. Ele viu Jesus fazer milagres. Il pouvait dire, Poderia dizer: apprends-moi à faire des miracles. aprenda-me a fazer milagres. Frère, Irmão, c'est lui qui sait prêcher, qui sait prier, quem sabe orar saura bien prêcher. saberá bem pregar. C'est lui qui sait prier, Quem sabe orar saura comment faire des miracles. sabe como fazer milagres. Ces gens ont été marqués non pas par les miracles de Jésus, mais par la source qui était en Jésus et qui était à la base de ces miracles, la prière. Essas pessoas foram marcadas não pelos que acontecia com Jesus, mas com a fonte de onde vinha milagres. Tous ceux qui ont eu le temps de jeter un coup d'œil sur notre publication de ce jour, Quem teve a oportunidade de ver onde nós publicamos dans esses notre dias groupe no nosso WhatsApp de l'Église, da igreja, nous avions proposé de vous parler aujourd'hui. propomos vos falar hoje Jésus-Christ, Jesus Cristo, homme de prière. homem de oração. Il est notre modèle. Ele é o nosso modelo. Est-ce que tu veux suivre Jésus là? Il est Será parti. que você quer seguir Jesus onde foi? Homme de prière. O homem de oração. Personne ne sera plus grand que sa vie de prière. Ninguém será mais grande do que a sua vida de oração. La vie de prière détermine la vie dans ce monde. A vida de oração determina a vida neste mundo. Jésus voulait nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Jesus queria nos aprender uma coisa de extraordinária. Vous me voyez faire des miracles? Você me vê fazer milagres? Suivez-moi. Segue-me. Je suis un homme de prière. Eu sou homem de oração. Prier Orar. et être homme de prière, ça fait deux E choses. ser homem de oração são duas coisas diferentes. Tout le monde peut prier, Todo mundo pode orar, mais tout le monde ne peut pas devenir femme de prière. mas todo mundo não pode tornar Tout mulher de le oração. monde peut prier, Todo mundo pode orar, mais très peu deviendront hommes de prière. mas poucas pessoas tornarão Parce que la homem de prière oração, coûte cher. porque a oração custa caro. Un homme de prière, Homem de ce oração n'est pas quelqu'un qui va chez Dieu pour poser ses problèmes. não é aquele que vai Não. para Deus expor seus problemas, não, não. Ce n'est pas quelqu'un qui se souvient que Dieu existe parce qu'il est malade. Não é aquele que se lembra que Deus existe porque está doente, Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. porque tem coisas que não andam na sua vida. Ah, Dieu existe. Oh, Deus Ça, existe. ce n'est pas. Même si tu fais 30 jours de jeûne pour trouver une solution à ton problème, cela ne fera jamais de toi une femme de prière ou un homme de prière. Mesmo se você colocar 30 dias para receber coisas que você quer a Deus, não fará de você homem ou mulher de oração. Tout le monde qui a des problèmes cherche Dieu. Todo mundo que tem problema procura Deus. Mais Mas être un homme de prière, ser homem de oração c'est une dimension. é uma dimensão. Et je vous informe Eu vos informo, que c'est ce que Dieu veut voir en toi. é o que Deus quer ver em você. Quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un, Quando o diabo quer destruir a vida de uma la pessoa, première chose que le diable vole, a primeira coisa que o diabo rouba c'est la vie de prière. é a vida de oração. Il te donne des occupations, Vai te dar ocupações, il te donne de l'argent, te dar dinheiro, il envoie autour de toi des amis pour te distraire, envia cerca de você amigos para te distrair. il te donne tout ce dont tu as besoin dans ce monde pour oublier Dieu.
tirar tudo que você deseja neste mundo para abandonar Il y Deus. aura du temps pour tout, Se haverá tempo para tudo, mais tu n'auras pas du temps pour Dieu. mas não haverá tempo para Deus. Celui qui n'a pas du temps pour Dieu Quem não tem tempo para Deus, n'a pas non plus du temps pour lui-même. não tem tempo também para ele mesmo. Tout ce que l'ennemi cherche à détruire dans un homme, Tudo que o inimigo quer destruir no avant de homem, permettre KO debout, antes de deixar il morto de pé, te vole la prière. ele te rouba a vida de oração. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, j'ai appris chez Dieu. aprendi no Deus. Connaître des versets bibliques ne signifie pas connaître Dieu. Conhecer C'est vrai. versos bíblicos não significa conhecer Deus, é diferente. Bloquer des versets dans la tête ne signifie pas connaître Dieu. Decorar versos na mente não significa Tu conhecer peux Deus. connaître beaucoup de versets comme les pharisiens, Você pode conhecer muitos versos como os fariseus, comme des scribes dans la como os Bible. escribas na Bíblia, Mais ils n'ont pas reconnu Dieu quand il était venu dans la chair. mas não reconheceram a Deus quando veio na Ils n'ont carne. pas reconnu que le Dieu qu'ils allaient servir au temple était là parmi eux. Ils ne pouvaient pas reconnaître. Não reconheceram que o Deus que eles serviam no templo, ele estava no de Deus. Dieu, Não conheciam. Dieu, Deus. c'est là que je l'ai appris moi-même. Isso eu aprendi só. On les connaît à genoux. Lhe conhecemos de Ils n'ont joelho. rien compris. Não compreenderam nada. Dieu. Deus, On les connaît à genoux. eles lhe conhecem Tu de peux joelho. ne pas connaître des versets, Você pode não conhecer versos, mais tu connais Dieu. mas conhece Deus. Alléluia. Amém. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui connaissent Dieu et qui marchent avec lui. Tem pessoas que nem sabem ler nem escrever, mas conhecem Deus e andam com Deus. Jésus, quand il est venu, il a choisi des Galiléens, Quando Jesus veio, escolheu des Galileus, hommes ordinaires, homens ordinários, sans aucun diplôme. sem diploma nenhum. Comprenez quelqu'un qui va à la pêche, un pêcheur, qui est-il dans la société? Entende alguém que faz a pesca? Quem é ele na sociedade? Il a un bureau. Ele tem um escritório, Voilà les gens que Dieu a ramassés. vê pessoas que Deus apanhou. Tu ne connais pas Dieu. Você não conhece Deus, Parce que tu n'as pas du temps pour lui. porque não tem tempo para ele. Dieu ne se révèle jamais aux gens qui n'ont pas du temps pour lui. Deus não se revela nunca nas pessoas que não têm tempo para ele. Je vous avais dit qu'il y a des gens qui font des jeûnes de prière. Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, est-ce que cette femme est ma femme? Cet homme est... Vous souffrez. Dieu ne peut pas révéler de tels secrets aux mercenaires, aux trafiquants qui viennent juste pour profiter et pour repartir. Ça ne fonctionne Já pas. falei para vocês que tem homens e mulheres que levam tempo na oração e jejum para La Bible dit, Dieu révèle ses secrets Deus à não ses revela seu amis. segredo nas pessoas que Dieu conhecem. révèle ses Deus secrets à revela ses seu amis. segredo a seus amigos. Un homme de prière, Homem de c'est oração celui-là qui a mis les dieux. é aquele que é amigo de Deus. Vous avez compris? Entenderam? Un homme de prière, Homem de oração c'est celui-là qui est ami de é Dieu. aquele que é amigo de Deus. Et quand tu es ami de Dieu, E quando é amigo de Dieu Deus, ne te cachera rien. Deus não te esconderá nada. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Il fait un tour chez Abraham. Ele faz uma volta à casa do Abraão. Il dit ceci. Disse assim: Cacherai, je sais que je dois faire. esconderia eu o que vou fazer para o meu Mais servo Abraão. vous ne vivrez que des surprises dans votre vie. Mas você viverá somente surpresa na vida, Parce que vous n'avez pas du temps pour vous. porque não tem Dieu ne tempo para vous dira Deus. rien. Deus não fará Seigneur, nada, oh, où tu vas? não dizer nada para você. Tu n'as pas du temps. Oh Senhor, de onde que veio isso? Você não é Il y a amigo. du temps pour l'argent. Tem tempo para o dinheiro? Je vous informe. Vos informo. Il y a des choses dans la vie Tem coisas na vida qui arrivent que chegam que l'argent ne peut pas résoudre. que dinheiro não pode resolver. Il y a des situations Tem situações que l'argent ne peut pas résoudre. que dinheiro não pode resolver. Il y a des situations dans la vie Tem situações na vida qu'aucun ami que nenhum ne amigo peut résoudre. pode resolver. Les amis Amigos peuvent t'abandonner. podem te abandonar. Les gens avec qui tu penses pour tu dépenses du temps. Pessoa com quem gasta o seu tempo.
Est-ce que tu peux venir au papa? C'est rare qu'il peut J'ai venir au visité, papa. Tem um visita. J'ai Winston, papa. Ah, amigo de Winston, pai. Nous étions avec eux. Estávamos com eles. Indivíduo. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Não tem tempo para Deus. Quand il y aura des problèmes, Quando haverá problemas, les amis vont te quitter. amigos vão te largar. Je vous ai déjà raconté une histoire. Já vou contar uma história. Une maman Uma mamãe a abandonné son enfant. abandonou seu Est-ce que c'est filho. possible? Será que é possível? Il a passé le moment avec sa fille à l'hôpital. Passou tempo com a sua filha no hospital. Elle croyait qu'elle va guérir. Ela queria que ia curar, Mais ça n'a pas marché. mas não deu certo. Tout le monde avait fui. Todo mundo fugiu. Mais cette fille Mas essa qui menina, était métisse que era de mulata, 22 ans, de 22 une anos, fille très belle, uma menina linda. c'est elle qui habillait tous les quartiers. Toutes les jeunes filles du quartier Elle a venaient avoir des crié. habits chez elle. Todas as meninas do bairro vinham prestar roupa Elle nela. était le soutien de sa famille. Ela era o sustento da sua família. Tous les boss, tous les patrons couraient derrière pour coucher avec elle et donner de l'argent. Boss e patrões corriam atrás dele para dar dinheiro. Elle était tombée malade. Ela ficou doente. Plus la maladie s'est compliquée, É mais que se complicava a doença, plus les amis s'est retirés. é mais amigos se afastavam. Toutes les filles qui venaient chercher les habits à la maison, Todas as meninas que vinham buscar roupas na casa parties. foram embora. Ses propres frères et sœurs, Seus irmãos e irmãs, après avoir soutenu pendant un temps, depois de ter sustentado um tempo, se retiraram. tous les chéris, Todos os namoros foram embora. comment tu vas coucher avec une femme qui tousse comme je ne sais quoi? Como você vai se dar com uma mulher que está tossindo? Prends 100 $, fais-toi soigner. Pega 100 $, faz esse tratamento. Vai. Et puis la maladie, E mais que piorava a doença. Oh, my la God. seule personne qui lui était restée, c'était sa mère. A única pessoa que tinha ficado era a sua mãe. Qui l'a soutenu jusqu'à notre hôpital où je travaillais au sanatorium E à que Kinshasa. socorreu até no nosso hospital lá em Kinshasa. Cette fille-là m'avait appris beaucoup de choses. Essa menina me aprendeu muitas coisas. J'ai appris Aprendi que les seins que les femmes portent ici disparaissent aussi. que suchas desaparecem. Où étaient partis les seins? Onde foram suchas, não sei. Il était devenu comme un homme. Ela ficou tipo um homem. Juste de 2 taches ici. Somente duas manchas. Les formes là que les hommes sont en train de suivre. Elle était Aquela devenue forma, comme o une femme. traseiro, que os homens correm atrás. Ela ficou assim, tipo pau. Tout parti. Foi tudo. Elle était incapable de porter les habits. Ele era incapaz de se vestir. Le lit était devenu comme une chaudière. A cama tornou como um forno. Elle se couchait sur le pavé. Ele dormia no chão. Un jour, vers 1h, Uma vez a 1 hora, j'ai sauté pour faire des tours un peu voir les salles. eu saía para dar volta nas salas. Je l'entends crier. Eu entendi a gritar. Nganga, Médico, nganga, médico, nganga. médico. Moi, je pensais que c'était un chat. Eu pensava que era um gato. Miau, miau. Je m'approche, Me aproximo, je trouve encontro uma menina, les cheveux de Métila. cabelo Qui cabelo était de devenue comme une femme qui souffre cabelo de demolado, kwashiorkor. ficou tipo ali que sofreu. Et j'avais vu Uma doença de que fraca ici, Eu vi. il y a 2 veaux ici. Lorsqu'il est ici et là, ça ne connaît jamais de différence. Eu só vi 2 ossos aqui na cara, aqui à esquerda, à direita, ficam assim. Les yeux tournés dans les orbites. E os olhos viravam Et pelo je céu. dis, Ela disse para mim, Nganga, médico, tu vas mettre ton nez au feu. eu tenho me picar, quero morrer. Tu vas mettre ton nez. Me picar, quero morrer.
a vida. Il était seul. Ela estava só. L'infirmier qui faisait la garde, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? A enfermeira que fazia Il dit, sa guarda mère perguntou nela. l'a quitté aujourd'hui. Ela disse que a mãe abandonou, Maman a dit, mas a mãe disse: moi la minha filha, on a tout fait. fizemos tudo, On a tout vendu. vendemos tudo. Kobika zobikate. Você não está a curar. Okufa bezokufate. Morrer também não vai morrer. Tozalaki kokanisa Pensávamos que okobika. que ia curar, Mais 6 mois ya ngoyi wana. mas aqui faz 6 meses. Tikala. Fica. Soki okobika. Se quer curar, Kobika na yo. corre. Maman. Mãe, Elle est partie. foi-se embora. Si une maman peut faire ça, Se uma mãe pode fazer uma coisa dessa, seulement un ami só amigo qui te prend du temps pour Dieu, que leva o teu tempo para ter com de Deus, tempo de Deus, ça c'est quel aveuglement ça? que cegueira é esse? C'est le travail de l'Amérique. É o trabalho da Mais América. vous ne connaissez pas bien ce pays. Então, não conhece bem esse país? Vous ne connaissez pas ce pays. Não conhece bem esse país? Ça c'est le fief du capitalisme. Essa é a fonte de Tous capitalismo. les chefs là qui vous flaquent prendre et se prennent de Todos os ça. chefes que estão Ils a vous responsabilizar exploitent. você. Le jour où tu tomberas malade, O dia em que ficará ils doente, vont te remplacer. eles vão Parce que substituir. les machines ne peuvent pas s'arrêter pour As vous. máquinas não podem parar por causa de você. Vous ne connaissez rien des États-Unis. Vocês não conhecem nada dos Estados Unidos? Caillou. Faire les cailloux. Frappe fort. Frappe fort. Trabalho. Mais il y aura un jour. Haverá dia. Tu Bico. comprendras E você vai que entender j'avais vendu mon âme à que eu l'argent. vendi a minha alma para Et dinheiro. beaucoup se rendent compte E muitos vão se dar conta quand c'est trop tard. quando é tarde. Jésus, Jesus, un homme de prière. o homem de Un homme oração, de prière, o homem de c'est oração avant tout quelqu'un qui a du temps pour Dieu. é antes de tudo quem que tem tempo para Deus. Toi, tu ne peux pas devenir une femme de prière. Você não pode tornar mulher de Tu as oração. du temps pour l'argent. Você tem tempo para Tu as du dinheiro. temps pour faire la beauté. Tem tempo para fazer a Mais tu n'as pas du beleza. temps pour Dieu. Mas tempo para Deus não. Dieu est le cadet de tes soucis. Deus é o caçula de tua preocupação. Un homme de prière, O homem de oração, Dieu est sa priorité. Deus é a sua prioridade. Il ne peut pas causer avec un individu, quel qu'il soit, avant de causer avec son Dieu. Não pode conversar com qualquer indivíduo sem antes conversar. Son rendez-vous avec Dieu, c'est le rendez-vous le plus sacré. O seu compromisso com Deus é sagrado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, toute personne qui utilise son téléphone quand tu te réveilles avant de prier, toi tu ne connais rien de Dieu. cada pessoa que usa primeiramente o seu celular depois de se acordar, você não conhece nada de Deus, sabe? Não. Tu utilises Dieu pour cette affaire. Você usa Deus para seu negócio. Mais il y aura un jour. Mas haverá um Tu dia, comprendras. compreenderá Les choses que tu consultes que coisa que você consulta ne peuvent pas t'assurer la paix. não pode segurar a sua paz, Ni te secourir quand il y aura des problèmes. nem socorrer quando tiver problemas. Deus Doit être notre priorité. deve ser a nossa prioridade. Marc chapitre 1, verset 35. Marcos 1:35. Marc 1, 35. Marcos La Bible 1:35. déclare A Jésus Bíblia declara, de Nazareth, Jesus de lui qui Nazaré, est notre modèle. ele que é nosso modelo. Très tôt le matin, De manhã, quand il seguido, faisait encore sombre, quando ele era Jésus escuro, s'est retiré. Jesus se retirava. Il voulait être seul avec Dieu. Ele queria ser só com Deus. Est-ce que toi tu as des moments d'intimité avec Dieu? Será que você tem um momento de intimidade com Deus? Je vous ai toujours dit, Certo. le prière que nous faisons dans l'église ici, Sempre digo para vocês c'est un monde des hypocrites. que a oração que nós fazemos aqui na igreja Les individus que vous voyez, é o mundo da hipocrisia. des tourneurs chez eux. Hipócrita, dormidor nas suas Ils casas. font tout ceci pour être vus et appréciés par les hommes. Fazem tudo isso para ser visto e La prière, exaltado para homens. c'est à la maison. A oração é a Quand sua il n'y a pas casa. de témoins, Quando não tem quand il n'y a testemunha, personne que tu puisses quando impressionner. não tem ninguém para impressionar. Ici, là, Aqui c'est une consolation pour nous. é uma consolação para Pour todos. que nous, on te donne de grâce. Para não te dar graduação, mas Deus Que sabe tu es mort que spirituel. você é morto espiritualmente. Tu es Deus un sabe. cadavre
qui marche. Você é um cadáver que anda. Cadáver. Oh my God. Tête remplie de Facebook, de TikTok, de machin. Toi là, Cabeça cheia de Facebook, TikTok, tu souffriras Você lá quand il y aura des temps difficiles. vai sofrer. Sofrer quando a gente difícil. É isso que diz Jesus. Luc chapitre 21, verset 36. Lucas 21, 27. Jésus annonce qu'il y aura des temps difficiles dans le monde. Jesus diz que haverá tempo Des de choses compliquées viendront. coisas complicadas vão Il vir. dit, Mas diz, veillez vigie et priez e ore afin que vous ayez la para force ter a força d'échapper à toutes de ces choses qui escapar viendront. Et nessas coisas d'être todas. debout devant le Fils de l'homme. É de estar de pé perante o homem de Dieu n'a pas du temps pour Dieu filho aujourd'hui. do homem. Dieu n'aura pas du temps pour toi. Il Você n'aura não pas tem du tempo temps pour hoje, toi. mas Deus não terá tempo para Oui. você amanhã. Sim, Tu n'as pas du temps pour Dieu. não tem tempo para Deus. Du temps pour tout. Você tem tempo para tudo. Expliquez-moi, pourquoi toi tu dors toujours en retard? Qu'est-ce que tu fais avant de dormir? Explica-me, por que você dorme tarde? O que você Tu faz? fais quoi? O que você Qui faz? te prend tout le temps. Que pega o seu tempo todo. Ce temps-là, tu peux le passer avec Dieu. Esse tempo pode passar com Deus. Toi, tu es toujours fatigué. Você sempre é cansado. Dors, tu ne dors pas. Je suis fatigué, tu ne dors pas. Dormir, não dorme. Téléphone. Estou cansado, mas não dorme. Celular, tempo todo. Fatigué, mais téléphone. Cansado, mas com celular. TikTok está aqui. Ami du diable, Amigo do diabo. Jésus te vomira. Jesus vai te vomitar. Quand tu crieras pour chercher du secours, Quando vai gritar para o socorro, il ne t'écoutera pas. ele não vai te ouvir. Parce que tes priorités sont ailleurs. Porque as tuas prioridades estão no outro Une lugar. femme de prière, Uma mulher de oração c'est une femme qui ne rencontre personne, même pas son propre mari. Elle a besoin d'abord de Dieu. é a pessoa que primeiramente não necessita encontrar ninguém. Somme Marido, 42. esposa, primeiramente Somme Deus. 42. Salmos 42. Verset 1 jusqu'au verset 3. Verso 1. Somme 42, 1 à 3. Salmos 42 de 1 La a Bible 3. déclare, mon âme a soif. A Bíblia declara que a minha alma tem sede. Pas soif de ma femme, Não sede da minha pas esposa. soif de mon mari, Não de meu marido. pas soif de l'argent, Não de dinheiro. pas soif de toi, Mas sede de pas Deus. soif de Dieu. A minha alma tem Je sede me de lève le Deus. matin Me acordo de manhã pour chercher la présence de Dieu. buscar a face, a presença de Deus. Tu n'as pas du temps pour Dieu. Você não tem tempo para Deus. Quand les choses se tournent mal ici. D'ailleurs, Quando coisas vão il y a tornar mal des gens aqui, ici qui vont abandonner Dieu. ainda tem pessoas aqui que vão abandonar Deus. Il y a des gens qui vont abandonner Dieu. Tem pessoas que vão abandonar Deus. Qui vont vendre leur foi pour rester, pour gagner des miettes de ce Que vão monde. Frères et sœurs, vender les sua choses fé qui nous para attendent de ganhar l'autre côté migalhas desse mundo. ne peuvent pas être comparées aux distractions. Coisas que nos esperam no outro lado não podem ser comparadas às coisas que estamos vendo. Le monde nous distrait. O mundo está nos distraindo. Les quelques dollars, c'est une distraction. Aqueles pouquinhos de dólares. Il y a mieux que des dollars Tem melhor do que dólar de l'autre côté. no outro lugar. Tu n'as pas du temps pour Dieu. Você não tem tempo para Deus. Regarde comment le diable te dit. Olha como o diabo te diz. Tu es venu ici chercher l'argent. Você está aqui para dinheiro. Toi, Você je suis venu chercher l'argent. veio buscar dinheiro, né? Il faut que je postule. Tem que trabalhar duro. Regardez ici. Olha, pô. Il y a des gens qui sont en Angola Tem pessoas que estão em Angola qui ont plus d'argent que des personnes qui sont que têm ici. mais dinheiro do que as pessoas que estão aqui. Il y a des gens à Brazzaville Tem pessoas no Congo Brazzaville qui ont des millions, que têm milhões, qui n'ont rien à que envier. não tem nada. La maison où tu dors avec des punaises et des histoires, A casa il y a des você gens qui ont en Afrique bichos, qui ont des maisons où il n'y a pas de cafards. Voilà, les cafards partout qui font des défilés. Você caixas estão desfilando a sua casa toda. Você busca dinheiro, que é isso? Il y a des boutons à cause des cafards, à cause des punaises. Você tem espinho na cara por C'est causa de ainsi que tu barracas. es toujours la manche longue. É por isso que você leva manga comprida de roupa. Trouve du temps pour Dieu. Ah non, vraiment, je cherche l'argent. É, quando eu tô falando, você não, sou atrás do dinheiro. Le temps de chercher Dieu, c'est aujourd'hui.
O tempo de buscar Deus é hoje. C'est maintenant. É agora. Trouvez du temps pour Dieu. Encontra tempo para Deus. Prenez Dieu au sérieux. Leva Deus a sério. Les choses de Dieu ne peuvent pas être considérées comme des accessoires. Coisas de Deus não podem ser consideradas como acessórios. Après avoir tout fait, Depois de ter feito tudo, se lembra, Deus existe, Deus existe. Nous, on se retrouve ici du dimanche à 13h. Nós nos encontramos aqui domingo às Toi, 13. tu viens toujours en retard. Tu as passé une nuit. Você sempre vem atrasado. Onde passou a noite? Tu fais quoi la nuit? O que Ou você bien faz à tu es noite? sorcier, tu as tellement sorcier où il y a des choses. Ou você Tu viens toujours en retard. Ele fez isso toda noite. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Não consegue chegar Tu cedo. dors où? Você Tu fais quoi avec qui? o que você faz? C'est pas normal. Isto não é normal. Comment tu n'as pas du temps pour Dieu? Como não tem tempo para Deus? Qu'est-ce que tu fais la nuit? O que faz à noite Pour venir en retard au culte? para atrasar no culto? Tu n'es pas sérieux. Você não sabe, né? On va bien dire. Você não está bem. Yo! Il y aura un jour, Haverá dia. tu chercheras Dieu. Buscará Et Dieu Deus. ne t'écoutera pas. Deus não te escutará. C'est sérieux ce que je vous dis. É sério que eu digo. C'est aujourd'hui. É hoje. C'est aujourd'hui. É hoje. Est-ce que tu vas venir au culte aujourd'hui, papa? Je ne viens pas, Será que vai vir no culto hoje? il y a mon ami d'enfance. Sa fille va fêter l'anniversaire, papa. Não vou conseguir chegar porque o meu amigo de infância, seu filho vai fazer ano. Un jour, Dia, les hommes vont t'abandonner. os homens vão te abandonar. Tu comprendras Compreenderá que mieux que Dieu n'existe pas. que melhor que Deus não existe. Il n'y a pas une seule relation qui peut être utile comme ta relation avec Dieu. Não tem uma relação que pode ser útil com você com Deus. Jésus, Jesus, homme de prière. o homem de oração. Quand on commence à apprendre à devenir homme de prière, Quando começa a aprender a tornar um homem de le minimum oração, c'est une heure. Au minimum, Regardez-moi, ce ne sont pas les prières des professeurs que vous faites là. não são a oração da confissão que você faz lá. La prière, A oração c'est un travail de l'âme. é trabalho de alma, C'est l'agonie. é a harmonia, C'est des pleurs. é choro. Tu cherches Dieu pour Dieu, pas pour une raison quelconque. Você busca Deus para Ele, não para motivo nenhum. Seigneur, je veux être avec toi. Senhor, Deus está contigo. Et avec toi seul. Alléluia. Amém. La musique là me dit arrête par là. Aquela música Je diz para connais mim, déjà pá, l'esprit qui est de l'autre côté. é com isso que está naquele lado. Commence à me dire arrête. J'ai écouté Diz, ça. fala, Arrête. eu vou parar. J'ai écouté cette musique là. Eu entendi a Dès mensagem que je commence da à música. me dire arrête. Ok, j'arrête. Então eu vou parar. Je voudrais vous en parler cette semaine, s'il vous plaît. Gostaria de falar com você essa semana. C'est très sérieux. Si dans cette église, on a même 5 femmes de prière, Se nessa 5 igreja hommes de prière, só temos 5 mulheres de oração e 5 homens, oh Dieu, 5 hommes de prière. Mais l'église que je dirige est pleine de mercenaires ici. mas a igreja que eu dirijo está cheia de mercenários Et de trafiquants. e traficantes. Estão aqui, cheio de mercenários e Les traficantes. gens qui ne cherchent Dieu que quand ils ont des problèmes. Pessoas que buscam a Deus só quando tem problemas. Quelqu'un, quand il a des problèmes, à Kinshasa, une fois quelqu'un qui ne verrait pas la prière, tout ça. Em Kinshasa, alguém que não aparecia na oração, Quand il a des problèmes, il m'appelle. quando tem problema, liga para mim, papai, Nous voulons servir ces athées. esse dia não tem serviço. Non,
Donc on organise les jeunes pour des problèmes. Vamos organizar Jesus de oração por teu problema, por causa do seu problema. Quel individu? Que indivíduo é? Ça, ce sont des individus. Esses são indivíduos. On commence aujourd'hui. Vamos começar hoje. Tu commences aujourd'hui. Começa hoje. À la maison. A sua casa. Ne monte pas au lit si tu ne passes pas 1 heure avec Dieu. Não vai à sua cama se não passar 1 hora de jogo. Ne sors pas de ta maison demain. Não sai da sua casa amanhã. Tous les gens qui sont distraits ici par des travaux qui commencent à 2 heures, à 4 heures, frère, arrange-toi pour dormir à 30. Quand tu dois quitter la maison à 4 heures, sois debout à 3 heures. Trouve du temps. Encontre o tempo. Le travail ne te sauvera pas. O trabalho não vai te salvar. Il n'y a de salut qu'en Jésus. Só tem salvação em Jesus. Salut ailleurs. Não tem no outro Trouve lugar. du temps. Encontre o tempo para Deus. La musique commence à vous aller de plus en plus. A música começa Ferme maintenant les yeux. Feche os seus olhos. Cette musique-là. Ferme Essa les yeux. música, feche os seus olhos. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Diga a Deus que não faça-me graça. J'aime manger, boire, dormir et m'amuser. Amo comer, dormir e brincar. Fais-moi grâce. Faça-me graça. Remplis-moi de la faim et de la soif de Dieu. Encha-me da fome e da presença de Deus. Je vais t'aimer plus que j'aime tout dans ce monde. Eu quero te amar como nada que